A palavra que ocupa um lugar central na tradical judaica, repetida diariamente mais de 100 vezes, guarda um significado capaz de transformar percepções. Quantas manhas comecam com a sensacal de suficiência, com a ideia de que algo falta ou de que não-se imerecedor, para muitos esse pensamento é recorrente. No entanto, existe um conceito que, quando compreendido e aplicado, pode alterar essa realidade em poucos dias. Não se trata de uma simples expressão, mas de um princípio ancestral, um mecanismo de conexão com a fonte de tudo o que existe. Esse princípio é conhecido como Baruch, originário do verbo hebraico barash, significa abençoado. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma palavra religiosa, mas sua importância vai muito além. Sua primeira aparição nas Escrituras ocorre no Gênesis, capítulo 1, versículo 22, um detalhe que não é casual. Segundo uma tradical transmitida por Jeracois, o verdadeiro poder de uma palavra espiritual está em sua primeira menção nas Escrituras, pois ali reside sua essência original. Nesse trecho, Deus abençoa os animais com as palavras: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A bencal, portanto, não é um mero desejo ou uma fórmula mágica. Ela atua como um agente de frutificar, de multiplicar. Não se trata de um crescimento linear, mas exponencial, em que uma coisa gera outra em um ciclo contínuo de expansão. Durante anos, esse conhecimento foi estudado, analisado e discutido. Porém, havia algo que faltava: a prática. Mestre certa vez comparou a situação a alguém que sabe nadar, mas nunca entrou na água. O entendimento teórico não basta e necessário vivenciar. Por isso, mais do que explicar, é preciso demonstrar como aplicar esse conceito no cotidiano. Um equívoco comum em diversas tradições espirituais e a forma como a bencal é direcionada. Muitas pessoas abençoam a comida antes das refeições, pedindo que ela seja abençoada. No entanto, a comida já é uma manifestação da abundância divina. O que realmente importa é reconhecer essa abundância, agradecendo pela sua existência. Não é a comida que precisa da bencal, mas sim quem a recebe. Ao agradecer, estabelece-se uma conexão entre o alimento e sua origem, dissolvendo a ilusão de separação. Quando se acredita que Deus e o sustento são entidades distintas, instala-se o medo da escassez. Mas ao reconhecer que tudo provém da mesma fonte, a dualidade desaparece. A palavra Baruch carrega dois significados profundos. O primeiro está relacionado à brecha, que em hebraico moderno designa uma piscina, um reservatório onde a água se acumula em grande quantidade. Abençoar algo e como criar um ponto de convergência, um local onde as influências positivas se concentram e se multiplicam. Não se trata de uma visão binária de ter ou não ter, mas de um fluxo contínuo, em que uma oportunidade gera outras, em um processo de expansão constante. O segundo significado está ligado ao conceito de enxertia espiritual. Quando uma árvore fraca e unida a outra mais forte, ela passa a receber sua vitalidade. Da mesma forma, ao reconhecer a bencal, o indivíduo se conecta a uma fonte de força e abundância, permitindo que sua própria realidade se transforme. E antes parecia limitado, passa a produzir frutos, não por um milagre isolado, mas pela interação com algo maior. Entendeu a resposta. Ele apenas sorria e dizia: eu não me tornei rico. Apenas aprendi a reconhecer a riqueza que já existia. O que Moisés havia descoberto não era um segredo místico, mas um princípio observável. Sua prática diária de bencal não alterava a realidade externa de imediato, mas transformava sua percepção dela. Ao abençoar cada pequeno ato, o pau, a água, o encontro com o vizinho, ele treinava sua mente para enxergar o mundo como um lugar de possibilidades, não de limitar coisas. Essa mudança de perspectiva, por sua vez, influenciava suas ações. Ele passava a agir com mais confiança, mais generosidade, mais abertura. E, como consequência, o ambiente ao seu redor respondia de maneira correspondente. Isso não significa que as dificuldades desapareceram. A pobreza não foi substituída por uma vida de luxo instantâneo. O que mudou foi a maneira como Moisés lidava com os desafios. Em vez de se concentrar no que faltava, ele direcionava sua atenção para o que já possuía e para as oportunidades que surgiam, mesmo nas situações mais simples. Quando um cliente pedia algo que não estava em seu estoque, em vez de ver um problema, ele via uma chance de conectar pessoas. Quando alguém falava mal de seu negócio, ele não o revidava, mas confiava que sua integridade falaria por si. Essa postura não apenas preservava sua energia, mas também atrai aqueles que valorizavam a mesma abordagem. O que torna essa história relevante não e o resultado final, a prosperidade material, mas o processo que a tornou possível. Moisés não buscava a bencal como um meio para um fim. Ele a vivenciava como um fim em si mesma. Cada bencal proferida era um ato de reconhecimento, de que a abundância não era algo a ser conquistado, mas algo a ser percebido. Ao reconhecê-la, ele a multiplicava.
Não porque a Bencal em si tivesse poder mágico, mas porque ela alinhava sua mente com uma realidade mais ampla, aquela em que as conexões, as oportunidades e os recursos já estavam disponíveis, apenas esperando para serem notados. Esse princípio não se aplica apenas a indivíduos, mas também a comunidades. Quando um grupo de pessoas adota uma mentalidade de Bencal, os efeitos se tornam coletivos. As relações se fortalecem, a confiança aumenta e as soluções surgem com mais facilidade. Não porque as circunstâncias mudem repentinamente, mas porque a maneira de lidar com elas se transforma. O que antes parecia um obstáculo passa a ser visto como um convite para a criatividade. O que antes era motivo de competical se torna uma oportunidade de colaborar. A pergunta que surge, então, é como incorporar essa prática no cotidiano? Não se trata de repetir palavras vazias, mas de cultivar uma disposição interna. Começa com pequenos gestos, agradecer pelo alimento antes de consumi-lo, reconhecer o esforço de alguém, celebrar as pequenas vitorias. Esses atos não são rituais mecânicos, mas exercícios de percepção. Eles treinam a mente para enxergar o mundo não como um lugar de escassez, mas como um campo fértil de possibilidades. E aqui reside a diferença fundamental entre a Bencal como conceito abstrato e a Bencal como prática viva. No primeiro caso, ela permanece uma ideia distante, algo que se espera receber. No segundo, ela se torna uma forca ativa, algo que se escolhe exercer. Não, e Deus que precisa da Bencal humana, mas o ser humano que precisa dela para se reconectar com sua própria capacidade de criar, de influenciar e de transformar. Quando se abençoa, não se está apenas reconhecendo uma verdade divina, mas também afirmando uma verdade humana, a de que cada indivíduo tem o poder de mudar sua realidade através do que escolhe ver e do que escolhe valorizar. Emprego fixo e vivia com uma renda estável. As contas se acumulavam e a sensacal de desamparo parecia dominar seus dias. Em meio a essa realidade, ela começou a praticar algo que, a princípio, soava como um exercício simples, abençoar cada pequeno detalhe de sua rotina. No início, as palavras pareciam vazias. Ao acordar, dizia: "Bendito seja este dia pela oportunidade de recomeçar." Ao preparar o café da manhã para os filhos, murmurava: "Bendito seja este alimento que sustenta nossas vidas." Mesmo quando o dinheiro era escasso, ao pagar uma conta, declarava: "Bendito seja este recurso que flui para mim e através de mim." O que mudou não foi a situação externa de imediato, mas a forma como ela passou a percebê-la. Com o tempo, Débora notou algo curioso. Pequenas soluções começaram a surgir onde antes só via problemas. Uma vizinha ofereceu-lhe trabalho temporário em sua loja. O antigo colega a indicou para um projeto freelancer. Uma amiga doou roupas e brinquedos para os filhos. Nada disso era extraordinário, mas, para ela, cada gesto passou a ser interpretado como uma confirmação da abundância que escolhia reconhecer. Seu cérebro, treinado pela repetição das bencaus, passou a filtrar a realidade sob uma nova perspectiva. A transformação não foi instantânea, mas gradual. Débora não atribuiu as mudanças a um poder sobrenatural, mas à maneira como sua mente passou a operar. Ao focar na conexão entre o que recebia e uma fonte maior, deixou de enxergar a vida como uma sequência de carências. Em vez disso, passou a ver cada experiência como parte de um fluxo contínuo, onde as dificuldades podiam ser abençoadas como oportunidades de crescimento. O exemplo de Débora ilustra um princípio fundamental. A bencal não altera os fatos, mas sim a relação que se estabelece com eles. Não se trata de negar a realidade, mas de escolher qual narrativa dar a ela. Quando se abençoa, não se está ignorando as limitações, mas reconhecendo que elas não definem o todo. A água continua sendo água, o trabalho continua exigindo esforço e os desafios persistem. Contudo, ao atribuir significado a cada elemento, o que antes parecia ordinário se torna um veículo de algo maior. Essa prática não exige crenças específicas, mas uma disposição para experimentar. Não é necessário acreditar em uma divindade personificada para perceber que, ao abençoar, se está exercendo uma forma de agência sobre a própria percepção. A bencal, nesse sentido, e menos sobre o que se invoca e mais sobre o que se decide valorizar. E um ato de escolha consciente, onde se opta por enxergar a vida não como um acúmulo de eventos aleatórios, mas como um campo de possibilidades interconectadas. O que se observa, então, e que a bencal funciona como um catalisador. Ela não cria algo do nada, mas revela o que já está presente, porém oculto pela lente da escassez. Ao repetir o gesto de reconhecer o divino, ou a ordem subjacente, ou a inteligência criativa, no cotidiano, o indivíduo passa a operar a partir de um lugar de confiança e não de medo. E essa confiança que,
muitas vezes, abre caminho para solucoizantes invisíveis. A questão não e se a Bencal funciona no sentido literal, mas se ela transforma a experiência de quem a pratica. Para alguns, será uma ferramenta espiritual, para outros, um exercício de psicologia positiva. Independentemente do enquadramento, o efeito é semelhante ao direcionar a Tencal para o que se deseja ver, a realidade passa a refletir essa escolha. Porque algo externo tenha mudado, mas porque o observador passou a enxergar de outra forma. Isso não significa que a prática seja uma solução mágica para todos os problemas. A coisa em que a cal concreta e indispensável e a bem cal não substitui o esforço, o planejamento ou a responsabilidade. Contudo, ela pode ser o elemento que permite enxergar as possibilidades onde antes só se via obstáculos. Ao abençoar, o indivíduo não está apenas pronunciando palavras, está reconfigurando sua própria mente para perceber o mundo de maneira mais expansiva. O convite, portanto, não e para uma adesão cega, mas para uma experimental. Não se trata de adotar uma postura passiva, esperando que as coisas se resolvam por si mesmas, mas de cultivar uma atitude ativa de reconhecimento. A Bencal, nesse contexto, e menos um pedido e mais uma afirmacal, uma declaracal de que, mesmo diante do desconhecido, há algo a ser valorizado. E essa valoriza cal que, aos poucos, redefine a experiência de viver para bencoar. Pode ser qualquer coisa, um objeto, uma pessoa, uma situação, um momento do dia. O importante é que seja algo concreto, algo que esteja presente em sua realidade imediata. Em seguida, você faz uma pausa, respira fundo, traz a Tencal para o que está diante de você e reconhece sua existência, não como algo banal, mas como parte de um todo maior, carregado de significado. O próximo passo e a afirmacal. Você pronuncia bem cal em voz alta ou em pensamento, com clareza e intencal. Não, se trata de repetir palavras vazias, mas de expressar um reconhecimento genuíno. Por exemplo, bendito seja este alimento, que nutre meu corpo e me conecta à terra que o produziu. Ou, bendita seja esta pessoa, que traz luz de aprendizado à minha vida. A chave está em sentir, mesmo que minimamente, a verdade por trás das palavras. Por fim, ao momento de integrar cal. Você permanece alguns segundos em silêncio, permitindo que a bencal reverbere em sua consciência. Não é necessário prolongar demais, mas essencial que haja um espaço para que a prática se assente. Esse intervalo e o que transforma a cal em algo mais do que um gesto mecânico. A eficácia da fórmula não está em sua complexidade, mas em sua repetical. Não se trata de um ritual isolado, mas de um hábito que, com o tempo, reconfigura a percepcal. Os primeiros dias podem parecer artificiais, como se as palavras não encontrassem eco dentro de si. Contudo, à medida que a prática se consolida, algo se modifica. Não e uma mudança abrupta, mas uma transformação gradual, quase imperceptível, que altera a maneira como se relaciona com o mundo. E comum que, após alguns dias, surjam resistências. A mente pode questionar a utilidade do exercício ou sugerir que é apenas uma ilusão. Esses momentos são parte do processo. Não se trata de negar as dúvidas, mas de persistir apesar delas. A bencal não exige fé cega, mas disposição para experimentar. E justamente essa disposição que abre caminho para novas possibilidades. A prática também não se limita a momentos de tranquilidade. Pelo contrário, e nos períodos de turbulência que ela revela seu maior potencial. Quando tudo parece desabar, a bencoar se torna um ato de resistência e uma forma de afirmar que, mesmo na escuridão, há algo a ser reconhecido. Não como negacal da dor, mas como recusa em deixar que ela defina a totalidade da experiência. O impacto não se restringe ao indivíduo. Ao abençoar, cria-se uma ressonância que se estende para além de si mesmo, não no sentido mágico, mas no reconhecimento de que a realidade é interdependente. Uma atitude de gratidão e a abertura tende a influenciar as relações, os ambientes e até mesmo as circunstâncias. Não porque haja uma força externa agindo, mas porque a própria percepção se torna mais receptiva. A fórmula, portanto, não e uma solução instantânea, mas um instrumento de transformação contínua. Seu poder reside na simplicidade e na consistência. Não exige grandes esforços, apenas a disposição de dedicar alguns minutos do dia a uma prática que, aos poucos, redefine a maneira de estar no mundo. E nesse redefinir que reside a verdadeira mudança. Às vezes você direciona sua atenção para o que falta, para o que não deu certo ou para o que ainda não foi alcançado. Cada um desses pensamentos é como uma semente plantada em solo árido. E, com o tempo, o que brota não e abundância, mas a confirmação constante daquilo que já se acreditava. A prática da bencal, por outro lado, opera de maneira inversa. Não se trata de ignorar as dificuldades ou de forcar uma positividade superficial, mas de reconhecer, de forma consciente, a presença do que já existe. Ao abençoar um objeto, uma pessoa ou uma situação, o foco se desloca da carência para a conexão. Não é necessário que o momento seja perfeito, basta que haja disposição para perceber o que está ali, diante dos olhos,
muitas vezes invisível pela pressa ou pela distracal. Pontos exemplos práticos demonstram como a aplicacal pode ser integrada ao cotidiano sem exigir grandes alterações na rotina. Ao acordar, a bencal ao novo dia não e um mero ritual, mas um ato de alinhamento com o presente. Durante as refeições, o reconhecimento da cadeia de esforços que tornou aquele alimento possível transforma um gesto automático em uma experiência de gratidão. Em situações desafiadoras, a bencal não elimina a dor, mas cria espaço para que ela seja observada sem resistência, permitindo que a resiliência surja de forma orgânica. O desafio proposto para as próximas 72 horas não e uma imposical, mas uma oportunidade de testar, na prática, os efeitos dessa abordagem. 10 bencaus diárias, com duracal de 10 a 30 segundos cada, não demandam tempo excessivo, mas exigem intencionalidade. A escolha dos momentos, ao acordar, antes de dormir, durante uma refeição ou ao interagir com alguém, deve ser feita com atenção para que a prática não se torne mecânica. A observação dos resultados, mesmo que sutis, e parte fundamental do processo. Pequenas mudanças na energia, na percepção ou na forma como as situações são vivenciadas podem indicar o início de uma transformação mais profunda. A relação entre as bencaus e a multiplicação de experiências positivas não se baseia em um mecanismo sobrenatural, mas em uma dinâmica de causa e efeito. Ao direcionar a atenção para o que é abençoado, a mente se torna mais receptiva a aspectos antes negligenciados. O que antes passava despercebido, oportunidades, conexões, pequenos gestos de generosidade, ganha destaque. Não se trata de um mundo novo que surge, mas de uma nova forma de enxergar o que sempre esteve ali. A analogia do rádio ilustra bem esse princípio. Enquanto a frequência sintonizada e a da escassez, as mensagens recebidas reforçam essa perspectiva. Ao mudar a sintonia para a gratidão e o reconhecimento, o que se capta são outras possibilidades. A abundância não é criada do nada, ela é revelada. As oportunidades, as pessoas e as circunstâncias favoráveis sempre estiveram presentes, mas só se tornam visíveis quando a percepção se ajusta. A lei da semeadura, presente em diversas tradições, reforça essa ideia. O que é plantado, seja em pensamentos, palavras ou ações, determina o que será colhido. Uma bencal não e um ato isolado, e uma semente que, ao ser regada com consistência, gera frutos em proporções maiores do que o investimento inicial. A generosidade da natureza faz com que uma única semente produza uma árvore, e essa árvore, por sua vez, multiplique-se em muitos frutos. Da mesma forma, uma bencal genuína não se esgota no momento em que é proferida. Ela reverbera, transforma-se e se expande, influenciando não apenas quem a recebe, mas também quem a oferece. A história do agricultor, embora alegórica, reflete uma verdade observável. Sucesso duradouro não se constrói apenas com esforço individual, mas com a capacidade de reconhecer e compartilhar. Ao abençoar sua colheita e dividir parte dela com outros, o agricultor não apenas garantiu sua subsistência, mas também cultivou uma reputação de integridade e generosidade. Com o tempo, essa postura atraiu mais oportunidades, mais confiança e, consequentemente, mais prosperidade. O que começou como um gesto simples se tornou a base de uma vida plena. A pergunta final não e retórica. Quantas vezes, ao longo do dia, a mente se fixa no que falta? Quantas vezes a escassez é assumida como verdade antes mesmo de ser testada? A prática da bencal não elimina esses pensamentos, mas oferece uma alternativa. Em vez de alimentar a carência, ela convida a reconhecer o que já está presente. E, nesse reconhecimento, reside o primeiro passo para uma mudança real. Quantas vezes, ao longo do dia, surgem frases como não tenho dinheiro, não vou conseguir, não sou suficiente ou não mereço. Se a experiência for semelhante à da maioria, é provável que essas afirmações se repitam dezenas de vezes. Cada uma delas funciona como uma mensagem enviada à mente e, por extensão, ao modo como se percebe o mundo. Sou escasso, sou limitado. Sou insuficiente, o que chama a atenção, porém, e que basta modificar metade dessas afirmações para que a vida comece a se transformar. Não é necessário ser perfeito nem manter uma postura 100% positiva o tempo todo. Apenas substituir metade dos pensamentos de escassez por bencal já produz um efeito significativo. Antes, ao acordar, a primeira ideia poderia ser não tenho dinheiro e não vou conseguir. Agora, metade das vezes, o pensamento se torna bendita seja esta manhã, estou recebendo oportunidades. No trabalho, em vez de não vou dar conta desse projeto, metade das vezes surge, bendita seja a capacidade que tenho. Essa meia mudança não altera apenas metade da vida, ela transforma de maneira mais profunda. A nova frequência abre portas para possibilidades que antes passavam despercebidas. Há uma observação importante sobre o que será proposto a seguir. Muitas tradições espirituais possuem rituais específicos de bencal com fórmulas consagradas pelo tempo. Em algumas
culturas, como a judaica, existem benkaus recitadas há séculos, com palavras em hebraico que carregam intenções acumuladas por gerações. Uma delas, por exemplo, e pronunciada ao testemunhar algo extraordinário, um relâmpago, o oceano, uma pessoa de grande sabedoria ou qualquer manifestacal que ultrapasse a compreensão humana. A fórmula diz: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shikosh ugvuratu malei olam, que pode ser traduzida como: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, cuja forca e poder preenchem o mundo. Essas benkaus, por sua antiguidade e repetical, carregam uma vibracal própria, uma história que as torna poderosas. No entanto, embora essas práticas tradicionais possam ser valiosas para quem se sente chamado a elas, não são um requisito. A verdadeira bencal não depende de uma língua específica, de palavras exatas ou de rituais formais. O que importa é a intenção genuína, o reconhecimento sincero. Pode ser expressa na própria língua, com as próprias palavras, a partir da própria verdade. Um dos ensinamentos recebidos sob o tema e que, ao transformar a bencal em uma prática diária, a vida começa a se reorganizar em torno desse bencal. Criam-se rituais pessoais, momentos sagrados ao longo do dia, instantes de pausa, conexão e reconhecimento. Esses momentos se multiplicam porque, uma vez experimentada a sensação de conexão durante o café da manhã, surge o desejo de repeti-la. Quando se percebe a mudança de perspectiva ao abençoar alguém querido, ao impulso de fazê-lo novamente. E ao notar como a bencal transforma a maneira de encarar uma dificuldade, a prática se torna recorrente. Com o tempo, a bencal deixa de ser apenas um exercício ocasional e passa a ser um modo de vida, uma forma de ver, de viver e de ser pontual. Um último ensinamento, compartilhado em um momento de crise pessoal, um período de perdas financeiras, emocionais e espirituais, em que a desesperança parecia dominar. Ao buscar orientação, a pergunta recebida foi simples: você acha que Deus abençoa ou é abençoado? A resposta inicial foi confusa. Como assim? Deus é a fonte de todas as bencaus. A explicação que se seguiu foi clara. Se Deus é a origem de toda bencal, então ele deve estar, acima de tudo, em um estado perpétuo de bencal. Para alinhar-se a esse estado, e preciso também estar em bencal, não como algo a ser alcançado no futuro, não como uma recompensa por circunstâncias melhores, mas como uma postura presente, mesmo em meio à crise. Abençoar agora, no momento exato, e o que estabelece a conexão com esse estado divino. Essa percepção mudou tudo. Antes, a espera era por uma mudança nas circunstâncias para, só então, abençoar. Mas o movimento inverso, e a bencal que precede e transforma as circunstâncias. A bencal vem primeiro, as condições seguem. Essa é a promessa. Ao adotar a prática, ao abençoar no instante presente e manter a intenção, a vida se transforma. Não por magia, mas por um realinhamento com a realidade subjacente, uma reconexão com a verdade que sempre existiu. Sintoniza-se com a frequência onde a abundância, a oportunidade e a bencal já estão presentes. Para quem deseja aprofundar-se, há um desafio de 7 dias disponível gratuitamente. Não se trata de um produto pago ou de uma inscrição com custos, mas de um material elaborado com vídeos diários, meditações, exercícios e um livro de orações para download, além de áudios guiados. O acesso é livre, pois a crença é de que esse conhecimento deve estar disponível para todos. Durante o desafio, os comentários serão acompanhados, as jornadas serão observadas, pois o sucesso de cada um e também o sucesso coletivo. Quando uma vida se transforma pela bencal, inspira outras a fazerem o mesmo e assim o mundo se modifica. Um coracal, uma bencal, um momento de presença de cada vez. A sugestão e comunicar hoje, agora mesmo. Escolher uma coisa para abençoar neste dia, outra no seguinte e assim por diante. Em 72 horas, a diferença já será perceptível. Em 7 dias, a vida estará em movimento. Em 40 dias, uma nova versão de si mesmo terá emergido. Essa é a promessa e ela se cumpre para quem se dispõe a transformar a vida pelo reconhecimento da abundância e pela prática da bencal. Agradece-se a presença nesta jornada, a abertura para receber essa sabedoria e a disposição para considerar que a vida pode ser diferente, mais plena, mais abundante. Isso sempre foi merecido. Para quem encontrou valor no conteúdo, a interação e bem-vinda. Um link, a inscrição no canal e ativação das notificações para acompanhar os próximos vídeos. E, acima de tudo, nos comentários, a partilha do maior aprendizado do dia e da primeira bencal que será praticada. As mensagens serão lidas e respondidas, pois juntos se constrói uma comunidade de pessoas que abençoam, transformam e vivem em abundância verdadeira. Até o próximo encontro. Que a bencal infinita acompanhe cada passo.